provocação que eu faço para a gente refletir sobre motivação no ensino de biologia. E eu trouxe essa frase: os alunos não têm interesse em aprender o que queremos ensinar. Acho que até eu já devo ter falado essa frase, a gente escuta muito por aí, mas eu quero fazer então essa reflexão. Eu tirei do início do livro A Motivação em Sala de Aula, que é como se faz, que os professores tapam e fita. E aí a gente até tem muita expressão, né, que a gente fala, o que é o dar aula. A gente fala muito isso hoje: eu dei aula amanhã, vou dar 2 aulas de manhã, 3 aulas à tarde. A gente fala e não pensa, na verdade, o que é esse dar aula? É a transmissão, é o conteúdo pronto, que eu transmito, né, a palavra transmissão para o aluno. Não tem problema a gente utilizar, desde que a gente tenha em mente que essa ideia do dar aula, do ensinar, na verdade, é a troca. A gente costuma não fazer essa reflexão e aquele continua aquela dita na educação tradicional que ocorre em muitas das escolas por aí. Temáticos de biologia: cromossomo, bacteriófago, átomo, célula, eucarionte. O quanto isso tem que despertar o interesse do meu aluno? É o meu aluno que tem que ter o interesse pela célula eucarionte ou é eu que tenho que despertar esse interesse? Então, em primeiro aspecto para a gente refletir, eu me fiz a pergunta: o que é necessário para a gente ter um ensino de biologia de melhor qualidade? E aí, de início, pode vir na nossa cabeça 2 ferramentas, 2 espaços que certamente melhorariam bastante o ensino de biologia: laboratórios bem equipados, laboratórios de informática, século XXI, computador presente na nossa vida a todo momento. Na escola que eu trabalho, escola municipal, ensino fundamental lá em Cachoeirinha, nós temos um pequeno laboratório de informática, com poucas máquinas e algumas dessas poucas não funcionam direito. Então são problemas estruturais que eu vejo, já trabalhei no município de Canoas também, uma realidade bastante parecida e problemas muito parecidos também. Mas a fala não vai ser em cima dessas ferramentas e desses passos. Eu vou falar um pouquinho sobre os sujeitos relacionados nesse ensino-aprendizagem e a motivação então que eles têm ou deveriam ter. E aí eu mostro para vocês essa figurinha de um professor, 2 alunos, 3 livros lá atrás, um quadro com algumas palavras escritas. A gente pode, esse é o ensino tradicional clássico, até pela figurinha eu chuto década de 50, de repente século passado, enfim. Esse professor, será que ele está adequado para o ensino do século XXI? E quando eu falo esse professor, eu me incluo junto, porque a gente fala, né, os professores, eu sou professor, e semanalmente eu me avalio, eu vejo aonde que eu estou errando, tento melhorar, vejo o que dá certo para repetir de novo. Então, esse professor, será que hoje, que está na sala de aula, ele está preparado para o ensino no século XXI? O ensino onde a gente tem o Google, tem a Wikipédia, tu digita o que tu quiser ali, a informação tu acha em segundos. Nessa época, o professor era o detentor da informação, do conhecimento, porque justamente não existia a informática, a internet. O professor era a referência principal. Hoje a informação está em todo lugar, é só a gente saber buscar. Agora, esse professor, o grande problema é que ao longo das últimas décadas, séculos, a gente pode dizer, ele contribui com uma situação bastante perigosa. Tinha um pensamentozinho quadrado e ele tentava reproduzir isso. Era o que o Paulo Freire falava para a gente, né, cuidar muito da educação bancária, aquela expressão, onde o professor deposita conteúdo no quadro, no livro, o aluno copiava, reproduzia na prova, ia bem e a escola funcionava. Isso, nos últimos anos, décadas, já tem aparecido como uma problemática, porque não dá certo. A aprendizagem, como foi dito pelo Bruno aqui no início, né, plena formação do cidadão, isso não está de acordo com o que a gente espera, né, seja o desenvolvimento para o nosso aluno. Eu trago aqui uma frase do Pedro Demo, do livro Educar pela Pesquisa, porque ele diz o seguinte: a profissão do professor não se define mais pela transmissão, mas pela reconstrução do conhecimento, onde ele encontra então o papel substituído. Se falou que com a internet, o papel do professor seria menor, que vocês já escutaram isso, né? É uma bobagem. Na verdade, o professor ele é o responsável pela conexão, pela relação entre os conteúdos e, então, né, pelo meu tema aqui, na motivação de fazer com que o aluno vá atrás dessa informação, que ele reconstrua esse conhecimento. Essa figurinha eu gosto muito porque vai ao encontro desse raciocínio, desse pensamento, onde o professor dá as peças, dá algumas, fornece, né, essas ferramentas, e o aluno que vai construindo, reconstruindo, aquela visão de que ele não é uma tábula rasa,
né? Tudo que eu estou falando aqui, na verdade, nada é novidade, mas a gente continua repetindo, né, alguns erros nas escolas, nas universidades, a gente continua tendo alguns equívocos que se repetem. Ser professor requer saberes e conhecimentos pedagógicos, educacionais, sensibilidade e criatividade para encarar situações ambíguas, conflituosas e, por vezes, violentas, presentes nos contextos escolares. A escola nada mais é que um reflexo da sociedade. A sociedade está mais violenta, está mais impaciente, está mais inquieta. A escola vai ser assim também e os alunos vão manter esse padrão de comportamento. Essa tirinha do Armandinho eu acho bem interessante que ele fala no quadrinho. E o respeito, política, ética, cidadania, onde é que a gente trabalha isso na escola? Então a gente tem que criar mais disciplinas com esses nomes. Até acredito que não, é o professor de biologia que pode trabalhar sistemática, deve trabalhar sistemática de português, de matemática, de literatura, enfim. A gente continua aquela padrão das gavetinhas, tudo separado e não faz as conexões, né, entre os professores. Se fala muito, que também não é novidade, em ensino interdisciplinar, mas eu vejo que isso não acontece ainda em universidades, de certa forma, e em muitas escolas isso também ainda não acontece. Nesse livro do Howard Gardner, que é um psicólogo, ele ficou bem famoso no estudo dele com as inteligências múltiplas, acho que muitos devem conhecer. Nesse livro de 2007, 5 Mentes para o Futuro, ele traz essa frase: creio que a educação formal nos dias de hoje ainda prepara os alunos principalmente para o mundo do passado, em lugar dos mundos possíveis do futuro. Nesse livro, ele fala então das 5 mentes para o futuro. Quais são elas? É a mente disciplinada. Nós aqui, por exemplo, na biologia, nós estamos nos formando biólogos, estudamos genética, botânica, ecologia, genética. Nós temos, então, aprimorando a nossa mente disciplinada. Estamos indo rumo ao estudo fixo de uma disciplina. Mente disciplinada, mente sintetizadora. Século XXI, informação nos bombardeando o tempo todo. Nós temos que ter essa capacidade de síntese para poder organizar essas ideias e escolher o que realmente interessa para nós. E a mente criadora. Mente criadora, então, que é a que causa mais um desconforto, porque o novo, ele sempre causa esse desconforto, mas a gente precisa disso. Semana passada, eu participei lá na PUC semana retrasada, na Feira de Carreiras, e teve uma palestra muito interessante sobre jovens empreendedores. A gente costuma avaliar hoje na nossa vida econômica, nossa vida nacional, a questão do salário. Esses jovens hoje estão ganhando milhões com os investimentos que eles fizeram. Agora eles tiveram muitos fracassos, eles narraram as trajetórias deles, com muitos erros, e essa mente criadora que aflorou neles fez com que eles tivessem sucesso. Então, essas 3 primeiras mentes que o Gardner fala, então, sintetizadora, criadora e disciplinada, estão mais relacionadas com a parte cognitiva. E as 2 outras mentes, que é a mente respeitosa e a mente ética, essa parte mais da relação interpessoal entre as pessoas. Ele diz que se nós não desenvolvermos a mente ética e a mente respeitosa, nós, a curto e médio prazo, como sociedade, vamos ter vários problemas com essa questão da intolerância que existe, então, na nossa sociedade. E essa tirinha, então, do Armandinho, né, qual o caminho mais curto e que objetivos a gente busca atingir? Com a punição ou com a educação? Então, ela faz a gente refletir também sobre isso. E dentro, então, do ensino de biologia e motivação, eu vejo hoje nas escolas em que eu trabalhei, na escola que eu trabalho hoje, 2 temáticas que nesses anos todos que eu venho trabalhando me chamam a atenção, que são de extrema relevância, então, para o desenvolvimento da pessoa e do desenvolvimento do cidadão. Alimentação, saúde humana e sustentabilidade. Eu vou falar um pouquinho agora, então. Eu não sei se todos conhecem, recomendo muito esse documentário, Muito Além do Peso. Ele é de 2012, ele é do Instituto Alana e da Maria Farinha Produções, que é de Santa Catarina, se não me engano. Mesmo os produtores do vídeo Criança Alma do Negócio, ficou famoso também uns anos atrás. Esse documentário, o tema principal dele é sobre obesidade infantil. No Brasil, principalmente, eles dão algumas pinceladas, né, nessa questão da obesidade infantil no mundo todo.
Desde que eu vi esse vídeo em 2012, eu converso com os meus alunos e percebo, eu chego às vezes de manhã, essa semana eu fiz, por sinal, na terça-feira, a aula começa às 8 horas, eu converso com o pessoal. Uma turma de 30 alunos, mais ou menos, todo mundo tomou café da manhã hoje, uns 10 levantam a mão, não tomaram café da manhã. 8 horas da manhã, né, acordaram antes, não tomaram café. Às 10 horas é o intervalo na escola, desses 10, uns 5 alunos fazem um lanche. E quando a gente fala lanche, né, pode ser bolachinha recheada, salgadinho, qualquer coisa do tipo. E alguns ainda não almoçam meio-dia. Eu converso com eles e isso é muito comum em várias funções, um padrão que se repete. E eu vou conversando com eles e identifiquei 3 problemas. Essa alimentação inadequada, que é diariamente. Alimentação inadequada, poucas horas de sono, eles não têm um sono adequado, e também falta de exercício físico regular, não praticam exercícios. Então essas 3 problemáticas aqui se repetem, e isso, uma questão de saúde, é extremamente preocupante. Nós na escola, como professor de biologia, a educação física, nós temos que trabalhar porque enfim, uma questão de saúde. Eles vão ser os trabalhadores de amanhã e eles não têm essa preocupação, não têm esse cuidado em casa. Só para apresentar rapidamente então, os dados que esse documentário apresenta, 33,5% das crianças sofrem de obesidade no Brasil. 56% dos bebês tomam refrigerante frequentemente antes do primeiro ano de vida. A cada 5 crianças obesas, 4 permanecerão obesas quando adultas. E as crianças passam em média 3 horas na escola e 5 horas em frente à TV por dia. Vamos acelerar um pouquinho. Olha só, eu estou cedendo 5 minutos por dia. Obrigado. A segunda temática, sustentabilidade. Então, mais um exemplo só que eu tenho que falar. Semana retrasada eu estava numa janta com uns amigos e uma colega minha que é enfermeira no município de Sapucaia do Sul. Ela tem o posto de saúde que ela trabalha na mesma rua de uma escola municipal, Sapucaia, e ela disse que eles fizeram um estudo com as crianças da escola de uma média de 240 alunos. Eles identificaram que 36 estavam com um grau de obesidade e 34 com sobrepeso, de 240. Em Sapucaia. E eu vejo que esse padrão se repete. Então, se a gente não se preocupar com isso como escola, muitos pais não estão dando essa atenção para as crianças, por isso que a gente está chegando nessa situação. Então, acho que a escola, nós professores, temos que nos preocupar com isso. Sustentabilidade, 3 pilares principais: ambiental, social e econômico. Está na moda hoje, né, o desenvolvimento sustentável. Se nós não tivermos esse padrão de crescimento social, ambiental e econômico, a gente não vai para frente, né? É isso que a gente tem que trabalhar em sala de aula. De que forma? Eu gosto muito de quando eu trabalho sustentabilidade, geralmente eu vejo em livro, em escola, reciclagem. Perfeito. Todos nós sabemos que a reciclagem faz parte, que eram 3 R's, depois viraram 4 R's, são 5 R's. Perfeito, a reciclagem é fundamental. Mas eu prefiro trabalhar valor intrínseco. Eu gosto muito dessa citação do livro que a professora Georgina Bucup traz de biodiversidade e as campos em cima da Terra. Muitos se perguntam, para que servem essas espécies de insetos? A resposta é simples: para viver. A gente não pode então ter essa visão utilitarista que a gente então vê em livros e em pensamentos. Essa figura trabalho muito nos alunos também, essa não separação, né, nossa, do homem, natureza, essa comparação ego e eco. Então, isso são pensamentos que a gente tem que desenvolver na sala de aula. A questão de valores é extremamente fundamental. Mais importante do que a reciclagem, do que a reutilização. São importantes, mas, a meu ver, os valores são mais importantes. Para finalizar, rapidinho, os pensamentos de Capra: ecologia rasa e ecologia profunda. A ecologia rasa é antropocêntrica, ou centralizada no ser humano. Ela vê os seres humanos como situados acima ou fora da natureza, como a fonte de todos os valores, e atribui apenas um valor instrumental ou de uso à natureza. E depois, então, a ecologia profunda reconhece, então, o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como particular na teia da vida.
é mostrar uma tirinha dessa em sala de aula e iniciar o debate. O que eles pensam? Concordam, não concordam? O que eles vivenciam disso? Já viram no jornal, na televisão? É uma discussão interessante. Aqui as referências da apresentação. E para encerrar, só um pensamento daquelas frasezinhas de internet, que até a gente é autor desconhecido, mas eu achei bastante apropriado para o momento. Ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio e estou mudando a mim mesmo. A gente está falando de motivação e, na verdade, mais do que recursos e ferramentas, pessoas motivam mais outras pessoas. Então, eu acho que o professor de biologia na sala de aula tem que motivar e trabalhar essas questões que, ao meu ver, hoje são fundamentais para o desenvolvimento, então, do cidadão e da pessoa. Obrigado.